Boa noite, meus amigos e amores. Gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou pegar aqui, vamos confirmar aqui no Facebook como estamos, se está a conexão ok. E eu preciso também da sua ajuda. Então, vai me posicionando se está ok, se está travando, som. Estamos falando rápido demais, porque é muita ansiedade, o coração bate forte. Então, vai nos falando. Nossas convidadas, a Mara, está aqui, a Leda. Então, daqui a pouquinho estamos todos ansiosos para começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá, deixa eu confirmar aqui no Facebook. Em breve estaremos no YouTube, eu já deixo convite para todos estarem nos seguindo. Eu vou lançar aqui o link daqui a pouquinho nos comentários para vocês. Então, aqui está ok o primeiro teste, o segundo teste e o terceiro. Estamos ao vivo. Então, boa noite, meninas. A gente estava aqui já batendo um papo. Boa noite. Boa noite. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga de casa, seja bem-vindo ao nosso programa Amor Exigente ao vivo, de toda terça-feira. Então, toda terça estamos aqui, temos vários comentários. Boa noite, Marisa. Boa noite, Ivani, Ana Lúcia. Obrigado por nos receber na sua casa. Então, vai se aconchegando. Por estar na sua casa, fica mais fácil da gente bater esse papo. Estamos aqui hoje com a Mara. Deixa eu beber uma água aqui, ó. Estamos aqui com a nossa querida Mara Madureira, palestrante oficial do AFEAE. Ela que já tem mais de 18 anos, que tem 18 anos de palestra, de voluntariado no Amor Exigente. A Leda, nossa voluntária, que participa de todas as terças no Amor Exigente ao vivo, com mais de 21 anos de Amor Exigente também, de voluntariado. Então, são grandes estrelas nessa noite para a gente aproveitar e discutir o nosso grande tema, que é o sétimo princípio, tomada de atitude. Vou colocar aqui, ó, nosso princípio básico, tomar uma atitude precipita a crise. Então, a gente já vai começar o nosso bate-papo, mas antes, eu quero trazer para vocês uma espiritualidade que eu escutei ontem, na nossa reunião da FEAE. A gente está tendo reuniões pelo Zoom, e ontem a dona Mara, nossa xará aqui da Mara Madureira, a dona Mara, ela fez uma espiritualidade muito bacana e curta, que eu não podia deixar de passar para vocês. E aqui no Amor Exigente, por quê? Aqui no Amor Exigente, todas as nossas reuniões, praticamos a espiritualidade pluralista. A espiritualidade pluralista, ela não quer dizer que a gente apenas te respeita o seu credo, a sua prática religiosa. A gente também aceita, a gente passa a te conhecer, passa a conhecer as suas crenças, passa a acreditar também nessa união. Então, o que a gente quer passar para vocês é que sejam bem-vindos a todos. Todas as religiões são muito bem-vindas aqui no Amor Exigente. Eu já quero fazer aqui até uma provocaçãozinha. Se você tem uma espiritualidade, um texto que quer compartilhar com a gente, me manda aqui no inbox, me manda aqui no Messenger, que eu tenho todo o prazer do mundo para falar de você, para falar da sua espiritualidade, para conhecer um pouquinho mais da atuação e a gente colocar aqui e divulgar para o mundo inteiro. Porque a nossa live está alcançando o mundo inteiro, temos comentários. E outra provocação também, a gente já é de casa, já vou pedindo várias coisas. Quero pedir para vocês que coloquem aqui nos comentários também da onde você está falando. Da onde? Se você já participa do AE, do Amor Exigente, na sua cidade, coloca Amor Exigente Votuporanga, AE Votuporanga, AE Recife. Se não tem Amor Exigente aí, você está participando online, coloca o nome da cidade, comenta alguma coisa que eu quero mostrar e falar para a Leda, falar para a Mara aqui, que todo mundo está vendo elas, que todo mundo está conhecendo e que estamos atingindo várias localidades aqui do nosso país. E a espiritualidade que a dona Mara passou ontem foi a seguinte, que eu até anotei aqui ontem, que não é possível, é uma frase bem curtinha que eu estou tentando reescrever aqui para vocês. Não é possível separar a espiritualidade da atitude. Não é possível separar a espiritualidade da vida. Então, todas as nossas atitudes, elas são movidas, movimentadas pela fé. Ou você percebe ou não.
Então, muitas vezes, é necessário que passamos a pensar o que estamos fazendo, nas atitudes que já tomamos, o que falamos, o que estamos projetando, o que estamos criando. E levando essa espiritualidade para o nosso tema hoje, é necessário que refletimos também com espiritualidade para a tomada de atitude, para podermos criar essa força. Porque a fé, sem a vida, sem a realidade, sem o plano real, ela passa despercebida, ela passa quase como uma insanidade. E a vida, eu não consigo falar tão bem como a dona Mara de ontem, mas o que eu queria te passar é isso, é que é necessário que a reflexão de todas as atitudes que temos durante o nosso dia e de todas as atitudes que tomaremos, é necessário que também coloquemos no crivo da fé, no crivo da espiritualidade, para sempre estarmos tomando atitudes e agindo naturalmente também, pensando no reflexo espiritual que essas atitudes têm. Então, por isso que eu estava pedindo para todos, me encaminhe aqui espiritualidades, me encaminhe frases ou qualquer coisa que a gente vai ter muito prazer de colocar aqui no nosso Amor Exigente ao vivo para vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Leda, que ela que é aqui, ó, nossa coordenadora regional de José Bonifácio e da regional de São José do Rio Preto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vai você? Com certeza, cada vez melhor, né? Melhorando sempre. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, porque ontem é passado, não se vive no passado, não é? Amanhã é futuro, também ainda não conseguimos viver no futuro. Então, o dia melhor para se viver é o dia de hoje, né? É o agora. A gente fazer planos, dar um rumo novo para a nossa vida, tem que ser agora. Tomar atitude, né? Que é o nosso princípio desse mês, é tudo no agora. Então, vamos trabalhar bem nosso presente, porque um presente bem trabalhado, com certeza nos garantirá um bom futuro, não é mesmo? Então, vamos trabalhar assim. E hoje nós estamos no sétimo princípio, né, de amor exigente, que é a tomada de atitude, e nós convidamos para conversar conosco hoje sobre o princípio a Mara Lúcia Madureira, que o Miguel já fez as apresentações, né? E Mara é voluntária também lá do Amor Exigente de São José do Rio Preto, está sempre com a gente, é uma querida nossa, e nós gostamos muito de ouvi-la, e vocês também, com certeza, estão ganhando um presente maravilhoso hoje por ouvir a Mara Lúcia. Então, eu vou entregar a palavra para ela, para começar, para a gente ir falando sobre a tomada de atitude. E vocês podem participar por aí, fazendo suas perguntas, vamos participar da melhor forma que puder. O Miguel já pediu, né, para vocês dizerem do local de onde vocês estão falando, para a gente ter uma ideia já, né, da nossa audiência também, e agradecemos muito a presença de vocês todos, tá bom? Mara, vou deixar com você agora. Boa noite a todos. Muito obrigada, Leda, muito obrigada, Miguel, pelo convite, pelo carinho. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, participando aqui conosco desse sétimo princípio, é o princípio da tomada de atitude. O Miguel coloca lindamente a questão da fé, que a nossa querida dona Mara Carvalho fala sobre a importância da fé, né? Se você não acredita, não faz nem sentido tomar uma atitude, né? Então, a fé, não importa qual a tua religião, mas a fé, acreditar em si, acreditar na vida, acreditar em Deus, acreditar que é possível transformar uma realidade. Uma tomada de atitude é assumir um novo posicionamento. Tomar uma atitude é adotar uma postura diferente diante de uma situação. A tomada de atitude, ela só tem clareza, ela só pode ser sustentável quando existe a clareza do pensamento, um planejamento.
Não adianta tomar uma atitude que eu não vou conseguir sustentar depois. De 5 minutos após eu vou mudar de ideia. Ou uma atitude que eu tomo agora no calor das emoções, tomada pela raiva, ou no momento de muita ternura, e depois, conforme eu altero o meu humor, conforme eu altero o meu ânimo, eu mudo o meu posicionamento. Se eu estiver muito fofa, eu acabo cedendo. Se eu estiver mais mal-humorada, eu acabo piorando uma situação. Então, a constância na tomada de atitude. É muito importante que as minhas decisões não sejam tomadas e nem alteradas conforme o meu humor, conforme a minha relação com quem e para quem eu tomo essa decisão, essas atitudes. Então, é muito importante que a gente avalie o que não está bem. O que não está bem. Aquilo que está bem, a gente não vai se preocupar agora, não é o tema da nossa questão. Nós vamos nos preocupar com aquilo que não está bem e que precisa melhorar. As relações, o que está errado na família, e vamos nos posicionar de uma outra maneira. Então, se alguma coisa está fugindo do limite, está fugindo ao que é humanamente aceitável, o que é moralmente, o que é eticamente aceitável, nós precisamos nos posicionar. Para os que já acompanham o Amor Exigente, já conhecem, a gente inicia as nossas reuniões com o primeiro dia da minha nova vida e com aquela ideia de que se eu não mudar, nada muda. Não adianta eu querer que as pessoas mudem. Nós queremos que as pessoas tomem atitudes diferentes, que as pessoas alterem o modo de proceder e de se posicionar diante dos fatos, dos eventos da vida. O amor exigente desconstrói essa ideia de esperar pelo outro. A nossa esperança é em nós mesmos, porque sabemos que a partir do momento que a gente altera o nosso comportamento, nós influenciamos mudanças no comportamento das outras pessoas. Então, uma tomada de atitude não é para punir, não é uma desistência, não é nada que afete a outra pessoa negativamente. As tomadas de atitudes, elas são providenciais para melhorar uma dinâmica familiar. Por isso, elas precisam ser pensadas, anotadas, escritas, reavaliadas em vários momentos e depois comunicadas. Você comunica a tua mudança de comportamento, a sua mudança de comportamento, desculpa. Você comunica como as coisas procederão daqui para frente. Vamos pegar um exemplo corriqueiro. Imagina que eu tenho um filho e este meu filho não colabora com as despesas de casa, meu filho está usando drogas, meu filho não participa das tarefas, não coopera, né? Um outro princípio do amor exigente, não participa das atividades de casa, e eu fico, uma hora xinga, uma hora pede, uma hora briga, uma hora faz ameaça, uma hora faz chantagem, e nada funciona. Ou se funciona, funciona momentaneamente. O que nós vamos propor aqui hoje? Eu não vou mais pedir para que o outro mude. Eu vou mudar a minha postura. Vou pensar que eu não admito mais esse tipo de comportamento e se ele voltar a se repetir, terá uma consequência. Essa consequência tem que ser pensada. Se eu tomo uma atitude, toda ação tem uma consequência. Qual é a consequência dessa ação? Se eu estou estabelecendo limite, você tem um horário para chegar em casa. Se você exceder esse horário, vai acontecer tal coisa. Se a roupa ficar fora do lugar, essa roupa não será lavada. Se você não cooperar, não é chantagem, tá? Não estou fazendo barganha, não. Eu estou comunicando a consequência do não cumprimento da ação. Eu não estou pedindo para que o outro mude. Eu estou comunicando que se a partir de hoje ele continuar agindo dessa maneira, as consequências serão diferentes. Porque eu estarei agindo para que seja desse modo. O que eu estou pretendendo ensinar para esse meu filho? Que toda ação tem consequência e que ele vai aprender isso dentro de casa. Que ele tem um familiar que se preocupa em ensinar essa relação de causa e efeito. Porém, a situação está estabilizada, ela está crônica, há tempos que ela vem dessa maneira. Por mais caótico que seja uma relação de briga, de discursos infinitos, de ladainha sem fim, quando você modifica a sua postura, quando você modifica a sua atitude, o que você faz? Desencadeia uma crise. Você mexe numa estrutura que está estabilizada. Por mais precária que ela esteja, ela é estável naquele modo.
sabe? É previsível que eu vou xingar, que eu vou brigar, aí fica um dia sem se falar, daqui a pouco tá tudo bem. Agora não, eu não xingo mais, eu não falo nada. Eu comunico a consequência e vou ter que colocar em prática aquilo que eu disse. Por isso, antes de tomar uma atitude, eu tenho que pensar se eu tenho condições emocionais, envergadura, estrutura para aguentar as consequências daquilo que eu mesmo estabeleço. Por que as pessoas evitam tomar atitude? Porque se eu tirar a chave do carro, ele vai fazer um escândalo. Se eu parar de pagar, dar dinheiro, nossa, ele acaba com a minha vida. Eu tenho que prever, eu sei de várias situações que acontecem na minha casa. E agora, a tomada de uma postura diferente, um encerramento das situações que são inaceitáveis, vai desencadear uma crise. O que o outro vai fazer? Vai antecipar ainda mais, exacerbar ainda mais, não antecipar, desculpa, vai exacerbar ainda mais a pressão, vai acirrar a cobrança, a pressão que faz para que eu volte a funcionar do modo anterior. Estou vendo aqui umas queridas, né? A Joselise, a Josi, pessoal bacana de José Bonifácio, pessoal de Recife, que bom. Boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Então, nós precisamos entender que essa mudança, ela é desagradável inicialmente, mas ela está criando as bases de uma relação melhor no futuro. Uma melhor relação minha comigo mesmo e minha com o meu familiar, do meu familiar com ele mesmo e nesse núcleo, nessa relação entre família. Mas antes que eu chegue nesse momento de equilíbrio, a gente vai passar por um turbilhão, que é o que nós chamamos de crise. Toda crise é um evento de natureza temporária. Uma crise é passageira. Uma crise é algo que se instala, provocado por uma mudança nessa interação, e que dentro de algum tempo irá se estabilizar. Agora imagine, eu tomo uma atitude, sou clara em estabelecer a consequência, a outra parte, meu filho, seja lá quem for, não cumpre o combinado, eu coloco em prática aquilo que eu anunciei, e a outra parte vai tentar desmantelar tudo isso, vai tentar desmoronar, destruir essa modificação, porque ele também está adaptado a um sistema caótico de funcionamento. E agora, essas mudanças têm uma consequência desestabilizadora. O outro vai começar a insistir, vai começar a fazer ameaças, vai começar a fazer chantagem, vai arrancar das mangas todas as cartas que ele tem para tentar. Então, pode começar com uma guerra emocional, com pressão psicológica, com sentimento de vitimização, com barganha. Eu prometo que é só essa vez. Se você não tem acordo, uma medida tomada, ela tem que ser bem pensada para não ter negociação. Porque se eu já me posicionei dessa maneira, foi porque do modo que funcionava antes, não funcionava. Era um modo era uma operação disfuncional, não estava correto. Então, eu não posso voltar atrás. Porque no momento que eu tomo uma atitude e eu volto atrás, eu enfraqueço a minha confiança, a minha fé em mim mesma. É como se eu já não tivesse mais certeza do que eu falei lá atrás. Então, uma decisão precipitada e logo em seguida modificada, eu deixo claro nessa relação para o outro que eu não tenho muita certeza daquilo que eu falo. O outro percebe que é uma questão de tempo e de pressão, de chantagear, de encontrar o argumento certo para ele conseguir enfraquecer o meu posicionamento. É crucial que eu preveja tudo isso, que eu veja que isso vai acontecer e me prepare para isso. Eu posso até antecipar. E se fizer escândalo, se fizer ameaça, o que eu vou fazer? Quando a gente... A dificuldade em tomar decisão, muitas vezes, é que a família fala assim, mas ele fica agressivo, ele fica violento. Pera lá. A pessoa tem o direito de ficar frustrada, de ficar triste, de ficar infeliz, de ficar do jeito que ela quiser. O que ela não tem direito é de partir para a violência física ou verbal.
violência, humilhar, agredir, passar para o plano da ameaça física. Então, você precisa comunicar isso também. Eu vou tomar essas medidas, a partir de hoje você não usa mais o meu carro, tá? Não vai usar, e não é para te punir, não, é para organizar a vida. A partir de hoje, eu não pago mais o seu consumo de drogas, eu não reponho o celular que você perdeu, roupas que você trocou por drogas, eu não reponho mais nada disso. A partir de hoje, eu não compactuo mais com esses erros. E eu estou repensando a minha vida, estou tomando essas decisões para te proteger e para proteger o nós também, os outros membros da família. Se você estiver de acordo, ótimo. Se você não estiver de acordo, você vai ter que pensar no modo de viver sem ser sob as minhas regras. Se já for maior de idade, vai ter que viver dessa maneira. Tá? As consequências são essas. Agora, quando você começar a exigir, como você já fez outras vezes, eu quero que você saiba que eu não tolero mais violência. Se já aconteceu violência, eu tenho que prever que isso vai acontecer, vai tentar começar de novo. E se isso ocorrer, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou chamar a polícia, porque as coisas não vão continuar mais assim. E não pense que você vai desencadear uma tragédia, não. Quando você começa a tomar atitudes adultas, olhar para esse indivíduo na sua casa como um indivíduo adulto, enxergar a pessoa por trás da doença, da síndrome de dependência, né? Não é uma doença porque não tem uma causa específica, é uma síndrome. Quando você começa a enxergar que existe uma pessoa muito além da dependência química, você para de olhar para esse indivíduo com dó. Porque as famílias têm um misto de dó, de raiva, é um turbilhão de sentimentos que povoa a relação com a dependência química, ou com qualquer outro comportamento disfuncional. Pode ser abuso de celular, pode ser endividamento, pode ser qualquer outras coisas, né? Que geram um caos na relação familiar. Esse misto de sentimentos, ele se alterna. Ora você está com dó, ora você está com raiva, e você começa a tratar o indivíduo adulto como um incapaz. Você enxerga a dependência química como uma coisa gigantesca e a pessoa diminuída. Você dá mais atenção para o problema do que para o indivíduo. E passa a tratar o problema, e não a pessoa. A tomada de atitude é uma tomada de consciência, antes de qualquer coisa, de que eu estou lidando com uma pessoa física e mentalmente normal. Nós não estamos falando daquelas relações em que as pessoas têm condição de pensar. Nós estamos falando aqui de um modo geral para pessoas que não têm nenhum comprometimento mental, a não ser os problemas de comportamento decorrentes do abuso de droga ou da falta de limite, da falta de educação, mas que intelectualmente ele é normal. E o que a família tende a fazer? Pensar que a droga já consumiu o cérebro da pessoa. Toda vez que a gente fala para uma família, vamos tentar mudar isso, vamos tentar colocar limites. Mas será que ele ainda é capaz de aprender? Só analisa. Se eu tenho um filho que ele é capaz de ligar para o traficante, de criar uma estratégia para obtenção de dinheiro, pedir dinheiro, vender coisas, ele faz toda uma correria para conseguir obter a droga, para usar a droga, se recuperar dos efeitos. Ele cria um monte de mentiras para lidar com essa situação. Ele tem uma série de estratégias. Como que ele não é capaz de entender o que eu estou falando? Como que não é capaz de procurar uma ajuda, um tratamento? Eu preciso colocá-lo em contato com essa situação. Não é um indivíduo que está mentalmente inepto para tomar decisões na vida. Está realmente acometido por uma síndrome, está tendo uma série de dificuldades. Mas vamos começar a propiciar uma condição para que a pessoa enxergue a dimensão do problema dele. Porque cada vez que o indivíduo usa drogas e você minimiza as consequências, você deixa que ele tome conta da situação. Imagine, se eu tenho uma pessoa transtornada literalmente com transtornos físicos, emocionais, financeiros, afetivos por conta da droga, e essa pessoa está dominando uma família, ele está no controle.
A família cedeu o espaço. A família colocou o controle nas mãos de quem está menos apto para tomar essas decisões. Então, a família precisa realmente despertar para essa situação e retomar o controle. Retomar o controle implica em ter um posicionamento claro, comunicar, verbalizar o que vai ser feito, como vai ser feito, escolha uma situação propícia. Você não fala isso numa hora que você está brigando, numa hora que está com raiva, porque a pessoa nem ouve aquilo que é dito em estados de emoções muito afetadas, nem é ouvido nem levado a sério. Fala isso numa boa, fulano. Eu tenho notado, e o que você pode fazer? Usar a técnica do sanduíche. A técnica do sanduíche é uma estratégia que você começa enfatizando as qualidades, os pontos positivos, insere a crítica e fecha com os pontos positivos. Por exemplo, fulano, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa que tem uma série de condições na vida que não estão sendo bem aproveitadas. No entanto, então eu falo só o que é verdade, não fica fazendo elogios mentirosos, nem aumentando nada, não. Colocando talentos que a pessoa não possui. Diga somente a verdade, enfatize somente aquilo que ela tem de positivo. Tá? Você tem essas qualidades. Porém, você tem mantido esses comportamentos, essa situação é inaceitável, e a partir de agora, eu vou comunicar para você o que eu vou fazer de hoje em diante. Tá? Para cada situação, você tem que pensar o que está errado, como eu gostaria que isso fosse alterado, como eu vou fazer essa mudança. E se a pessoa não cumprir essa nova regra, esse novo estabelecimento de limite? Vai ter essa consequência. Isso tem que estar muito claro para você, se quiser escrever também, anotar no papel para comunicar, assim, então eu fiz aqui uma relação das situações que eu vou mudar a partir de hoje. Tá? E as condições para você continuar vivendo nessa casa e obtendo os benefícios que você tem, é se ajustando a este novo modelo. Você não é, se você estiver falando com uma pessoa maior de idade, você pode dizer tranquilamente, você não precisa concordar com as regras, mas para isso você vai ter que ter condições de se manter, ter a sua casa, estabelecer as suas regras e viver como você quiser. Enquanto você viver dentro da minha casa ou da nossa casa, se você for casado ou tiver mais filhos, as regras terão que ser essas. É assim que vai ser de hoje em diante. Tá? E não faço isso para punir, apenas para ajudar você a tomar consciência da situação. Eu não conheço nenhum caso de dependência química em 23 anos que eu trabalho nessa área. Trabalho numa clínica específica, especializada no tratamento de dependência química e trabalho no consultório, nos grupos de amor exigente há 18 anos. Eu não conheço nenhum caso de filhos que a família toma decisões no sentido de ajudá-los, de ajustá-los, que sejam ingratos mais tarde. Eles podem até não concordar, eles podem até escolher o caminho errado. Mas, olha, minha querida Anderleia, mãe de Miguel, boa noite, Anderleia. Aqui a Anderleia dizendo para a gente, cumpra o que prometeu. Eu tenho que cumprir o que foi colocado. Não é uma promessa. Eu não estou prometendo, eu estou estabelecendo uma regra. Antes de estabelecer para o outro, eu estabeleço para mim. Agora, imagina, eu faço tudo isso, estabeleço uma regra. Depois a pessoa chega e fala assim, não, pera, vamos conversar. Me empresta o seu carro só hoje. Eu disse que não ia emprestar em hipótese alguma. Aí a pessoa, me empresta o seu carro só hoje e depois eu não vou pedir mais, é que hoje tem um evento. Se você ficar com alguma dúvida, alguma hesitação, aquela pessoa que convive com você te conhece, ela sabe que você não está tão segura. E vai começar a insistir. Se você enfraquece, porque o que a família diz? Se você enfraquece, a outra pessoa vai saber que é uma questão de insistência para ele conseguir o que ela quer. Né? Não tenha dúvidas disso. O que a família diz?
Mas sabe por que eu emprestei o carro? Porque eu tinha que levar e buscar. Opa, por que eu tenho que levar e buscar? Eu não sou motorista, eu não sou motorista de aplicativo, eu não sou chofer. Por que eu tenho que levar e buscar uma pessoa adulta? Onde que essa pessoa está indo que não é seguro que ela vá e volte sem que eu vá buscar? Quando é menor de idade, faz muito sentido isso. Agora, existe uma coisa que é um acordo. Eu posso levar e buscar desde que esteja tudo bem. Desde que eu esteja de acordo com o evento, desde que eu saiba o que está acontecendo, onde está acontecendo e com quem está acontecendo. Aí faz muito sentido. Mas a pessoa quer ir ao cinema, quer ir ao shopping, eu tenho que levar e buscar. Tem que ir para a faculdade, eu tenho que levar e buscar. Poxa vida, existe transporte coletivo. E quando você tira o carro do filho, você não está com ele. Você está criando uma situação de extremo desconforto. Quer namorar? Precisa de um carro. Quer impressionar os amigos? Alguém, você precisa de um carro. Essa pessoa vai precisar trabalhar. E trabalhar implica em estar sóbrio. Você não consegue manter um emprego e trabalhar se você estiver usando drogas. Se você tiver drogas, que eu digo é álcool também. Então você precisa estar sóbrio. Eu não pago mais as contas. Você precisa usar os seus recursos financeiros para pagar as suas contas. Ou seja, eu crio uma situação onde é impossível a pessoa ficar se drogando. Não dá. Não tem como você se drogar, trabalhar, não por muito tempo. Pagar as contas e ter uma relação satisfatória. Quer comprar um carro, vai ter que entender de economia. Vai ter que entender de economia pessoal. Primeiro eu trabalho, eu deixo de gastar em balada, com sexo, drogas e rock and roll, e vou começar a poupar dinheiro. Para eu ter condição de ter um carro, não basta ter o dinheiro para comprar um carro. Eu tenho que ter dinheiro para comprar um carro, pagar combustível, pagar IPVA, pagar impostos, pagar combustível, seguro, uma série de despesas que carro acarreta. Então, o indivíduo precisa ter essa noção. E a minha tomada de atitude o coloca em contato com essas responsabilidades. A frustração de não ter é a razão principal que motiva uma pessoa a lutar para ter alguma coisa. É a carência, é a falta que faz alguém ter vontade de lutar. Agora, se tem casa, tem comida, tem roupa lavada, tem internet, tem celular, tem roupa, tem tudo pago, por que uma pessoa vai trabalhar? Por que ela vai enfrentar aquele frio na barriga, aquele desconforto imenso de passar por um processo seletivo, de aguentar as demandas que um trabalho tem? Porque o pior de um trabalho não é exercer a função. O pior do trabalho é a convivência intensa todos os dias com outras pessoas, pessoas que pensam diferente, pessoas que não concordam com a gente. E desenvolver essa outra habilidade, além da competência profissional, tem que desenvolver essa habilidade relacional, interpessoal. E muitas vezes o indivíduo não tem. E ele vai ter que aprender. E isso é um processo. E isso não é em uma semana, em 2 meses, no primeiro emprego. Esse é um processo que se aprende ao longo de uma vida. Nós vamos aprendendo tudo isso. Agora, o indivíduo arruma um emprego. Ele não tolera a menor descontentamento lá, ele pede demissão. Ele não vai trabalhar no dia seguinte. Vai trabalhar com a família tolera falta, tolera atraso, tolera o indivíduo ficar lá fingindo que trabalha e não produz nada, recebe o salário no final do mês. Então, é fundamental que a família perceba que há uma grande responsabilidade dela, o quanto eu colaboro para que essa situação se estabeleça dessa maneira. O quanto eu sou responsável pelo caos que se estabeleceu na minha família e que se mantém cronificado por tanto tempo. Eu alimento essa situação. Fala alguma coisa, Leda, Miguel. Só eu estou falando por aqui agora. Sim. Mara, para você. Sim, alô? Olha, Oi. Mara, tenho aqui algumas perguntas, né? A Vânia tá aqui. Ela colocou assim, e quando só um toma atitude no casal? E eu queria também complementar essa pergunta com uma seguinte situação. Quando a gente vai fazer a tomada de atitude, você diz de comunicar a família,
o casal, né? É o que a Vânia está falando ali. Quando a gente vai comunicar a família, a gente pode também comunicar as pessoas de fora de casa, porque muitas vezes o nosso problema não está só dentro de casa, né? Então aí, e quando um só toma atitude no casal, é a nossa pergunta da Vânia, e já leva também aqui para um comentário. Da Isabel? Isso, e da dona Regina. Mara, quando o casal não fala a mesma língua, só um concorda com as regras. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, que complementa a pergunta da Vânia, né? Da Vânia. Só um toma atitude. O que é ideal? Ideal é que quando existe um casal, que os dois se unam, conversam, olha, nós precisamos estabelecer regras. Então, para o bem do nosso filho, o filho de um, que já é um segundo casal, com o filho de outro, de primeiro relacionamento, sei lá. Mas quando existe um casal, esses dois devem, espera-se, estejam alinhados, que conversem e que tomam essas decisões em conjunto. Nem sempre isso é possível. É o que a Vânia e a Regina. A Regina nos coloca. Às vezes, um toma uma decisão, o outro toma uma decisão contrária. Às vezes, a mãe fala, eu não vou mais permitir, e o pai, não é assim, vamos tentar. O que é importante? Eu gostaria de poder contar com a colaboração de todos, mas nem sempre posso. Então, se é o meu marido, eu estou tentando estabelecer regras e ele está sabotando isso, ou porque não acredita, ou porque acha que o meu método está sendo muito radical, e ele começa a flexibilizar demais, eu vou me posicionar para o filho e para o marido. A partir de hoje, eu não compactuo mais com isso. Eu me distancio, e se você quiser continuar alimentando, porque imagine, se eu estou pensando em regras, eu estou pensando em umas tomadas de atitudes para melhorar minha relação, e o meu marido não concorda com isso, então ele vai continuar agindo do jeito que ele quer. Só que eu estou me distanciando. Eu estou pensando com clareza. Eu não compactuo mais com isso. Eu não participo mais disso. Então, se José, meu marido, quer compactuar com João, meu filho, e fazer dessa maneira, vocês vão se entender entre vocês. Tá? Porque eu não estou de acordo. Só que o que acontece? Quando a mãe fortalece demais o vínculo com o filho, ela enfraquece a relação com o marido. Quando o pai fortalece demais o vínculo com o filho, ele enfraquece a relação com a mãe. O que nós temos? A destruição do casal. Em médio e longo prazo, nós temos um casal destruído. Tá? O problema vai se aumentando da dependência química, o filho vai se vinculando com aquele pai que está mais suscetível a esse processo patológico, né, essa situação. Aí se une os dois, geralmente se une o filho e o cônjuge favorável contra quem está tomando as decisões. Isso também deve ser previsto. Persista, tá? Seja você o pai, seja você a mãe, seja você quem estiver ouvindo, seja você até o filho, quando se trata de pais dependentes químicos, de pais que estão tendo comportamentos disfuncionais, porque pode acontecer. Oi? Pode acontecer isso mesmo. Não é? Percebemos até no Amor Exigente um grande aumento, né, dos jovens participando, porque a tomada de atitude é para todos. E aqui, já aproveitando, a gente tem aqui teve um recorde de comentários, Mara. Muito obrigado pela sua participação. O pessoal, eu estou até um pouco meio confuso aqui para achar. A Rosa, ela colocou assim: este princípio me ajudou a impor e a manter regras e decisões tomadas com meu ente querido. E aqui em cima, eu quero já voltar para a gente fazer uns pacotinhos aqui. Cumpra o que prometeu, foi o que minha mãe colocou. E a dona Isabel, que é onde eu queria chegar, a Isabel, cara, ela colocou para nós assim: as regras não funcionaram. Como a gente pode ajudar quando as regras não funcionam? Tem alguma dica? Por que as regras não funcionaram?
Elas não funcionaram porque elas eram falhas, foram mal estabelecidas, ou porque você não conseguiu manter essas regras? Porque é o que a gente falou, não basta estabelecer regras, tem que estabelecer a consequência. Se as regras forem desrespeitadas, quais serão as consequências? E isso tem que ser mantido. 1, 2, 3 vezes. Filho adulto, ficar violento dentro de casa. Aí a família às vezes fala assim, mas eu já pedi para sair, eu já pus para fora, ele não sai. Imagina, se eu tenho um filho, um marido, um pai que me abusa fisicamente, porque nós temos casos de filhos que abusam de mães idosas. Então, é importante que a família preveja que isso é um abuso inadmissível. O que eu tenho que fazer? Chegar no ponto de procurar a vara da família, procurar o fórum da cidade, procurar a vara da família e expor essa situação. Porque o que vai acontecer? Esse indivíduo é chamado a depor no fórum e ou ele aceita as novas regras ou ele é encaminhado para um tratamento compulsório. Ele é obrigado a se tratar. Não é nem voluntário, não é nem a família que chama, não. É o juiz que determina que ele é obrigado compulsoriamente. Ele vai prestar. A família vai receber visitas de assistentes sociais periodicamente para saber o que está acontecendo. Isso a gente espera que seja feito dessa maneira. Mas o indivíduo tem que saber que ninguém está de brincadeira. Ninguém mais vai tolerar desmandos, abusos, desrespeitos. Então é muito importante, porque as regras não funcionaram, elas não foram estabelecidas com clareza, elas não foram mantidas. Alguém que desistiu dessas regras, o que aconteceu? Então a gente precisa saber exatamente o que houve para a gente poder entender isso. Sim. Oh, perdão, aqui botou um Pode pouquinho. falar, Biel, pode falar. E agora, por exemplo, caso as primeiras regras, porque a tomada de atitude, igual você falou no comecinho, é racional, tem que ser planejado, tudo, mas às vezes a gente toma e erra. Como funciona ser gente na tomada de atitude, assim? Porque nem sempre no primeiro tiro a gente vai conseguir, né? Fazendo até um puxado da semana passada, a Leda colocou pra gente que a situação, o problema, ela demorou muito tempo para ser instalada. Então vai demorar um tempo a mais e vai precisar, assim, de um tempo a mais de tentativas extras. Como é isso, assim? A culpa pode paralisar a pessoa por não conseguir logo de primeiro, Mara? Miguel, nós temos que pensar que viver é uma experiência única, né? Ela não se repete. Nós não temos a oportunidade de ensaiarmos e depois virmos ao mundo para viver. Nós estamos aqui enquanto a vida está acontecendo e é aqui que nós estamos tomando decisões. A gente tem um princípio que diz lá atrás, no Amor Exigente, os pais também são gente, filhos são gente e erram. Pais são gente e erram. Então, nós temos que saber que errar é parte da experiência humana. Agora, não adianta eu querer tomar decisões pensando que sou uma espécie de divindade, uma semideusa, que eu tenho que acertar. Não existe garantia de acerto. Quando a gente lida com o ser humano, com vidas, nós estamos tentando, estamos pensando, estamos nos apoiando em experiências bem-sucedidas, estamos pegando modelos adequados, mas garantia de 100% de acerto não existe e não tem nem que se culpar. A pessoa tem que entender que ela está experimentando, ela está fazendo coisas que ela tem respaldo de grupos de apoio, ela tem respaldo de famílias que já passaram por isso, que agiram dessa maneira e que hoje estão agindo desse modo. Funciona para todo mundo? Não. Só que a partir do momento que eu penso com clareza, eu planejo, eu comunico, eu estabeleço as consequências, eu mantenho a minha postura e mesmo assim dá errado, eu tenho que partir para um outro plano. O plano A falhou, eu tenho que ter um plano B. Mas eu não sei, até para pensar no plano A foi difícil. Onde que eu procuro ajuda? O Amor Exigente está lá. É uma, vamos dizer, é uma comunidade de pessoas muito bem esclarecidas, com grupos de famílias que estão em todos os estágios de enfrentamento desse problema, que sabem ouvir, acolher. Vamos construir juntos novas propostas, vamos analisar o que deu errado, por que deu errado, como podemos modificar isso, quais as intervenções disponíveis. Culpa, jamais. Aqui ninguém é Deus, não. Somos todos humanos, somos falíveis, passíveis de erro, estamos aprendendo. Viver
eterno aprendizado. Eu penso dessa maneira, Miguel. Eu acho que culpa é pior do que inútil. Às vezes, né, Mara, as regras não funcionam porque a gente colocou regras só para uma pessoa, né? Porque muitas vezes os pais acham que só aquele filho que é o problema de tudo da casa, só porque ele usou droga, é ele que é o problema de tudo. Eles não veem que a família já tem um problema anterior, tudo mais, e que está desorganizada. Então, quando vai organizar para poder... eles querem consertar só aquele filho que está usando droga. Mas ele não vê que tem comportamento de droga na família toda e que as regras devem ser seguidas por todos, não é? Tem regras específicas, obviamente, mas tem regras que todo mundo tem que seguir. Porque então não adianta falar assim, ó, não aceito que você traga, que você beba ou que você traga droga, mas o pai continua bebendo. Continua com a cervejinha dele de todo dia. Então, às vezes, isso não vai funcionar mesmo, não é? Tem que ter um acordo realmente de mudança de comportamento da família também, que a família muitas vezes só acha que é uma pessoa que tem que mudar ali, não é? E não é isso, não é? É Olha, importante ficar claro. Falando, sim, isso que você está falando é tão sério que muitas vezes a gente elege o bode expiatório. Toda Exatamente. Família, independente da existência de dependência química. Tem famílias que não tem nenhum caso de drogas, que é quase uma exceção, né, porque toda família tem um caso. Mas vamos supor que o problema da família não é dependência química. Sempre tem um bode expiatório. Sempre toda família elege um para criticar, para colocar a culpa de tudo, a ovelha negra da família, né, o bode expiatório de todo mundo. Esse indivíduo se cura, esse indivíduo se trata, esse indivíduo fica bem, ele fica abstêmio. Existe uma força, uma corrente de sabotagem inconsciente da família para esse indivíduo recair. Começa a fazer churrasco, começa a levar pessoas, começa a possibilitar um ambiente que favorece uma recaída. Por quê? Quando você tira aquele indivíduo, vamos chamar de indivíduo problema na concepção familiar, aquele indivíduo Exatamente. que era a causa de toda tristeza, né? Ele foi eleito bode expiatório. Tudo de infelicidade que existe nessa casa é graças a José, que usa drogas. José para de usar droga, arruma emprego, começa a namorar, se casa e vai embora. Agora nós temos que lidar com a minha infelicidade conjugal, com o meu outro filho que nunca trabalhou, que não paga as contas, que não obedece, que não respeita. Tenho que lidar com a minha filha que me xinga, que me explora financeiramente. Então, eu começo a enxergar uma série de outros problemas que estavam eclipsados ali por aquele indivíduo que usava a droga. Agora eu tenho que lidar com outras realidades, eu tenho que lidar com outras questões. Então era mais fácil manter aquele esquema anterior. Por mais louco e absurdo que isso pareça, inconsciente, muitas famílias levam a recaída. O sujeito sai de um tratamento, de uma internação, a primeira coisa que a família faz é um churrasco com bebida alcoólica. Aí você fala assim, não, mas ele tem que saber que ele não pode. Como é que você coloca a galinha para tomar conta de raposo para tomar conta de galinha? Você coloca o indivíduo e você expõe naquela situação. Por um outro lado também, Leda, é aquela história, o pai bebe cerveja lá no final de semana, mas não tem problema com álcool. Aí esse indivíduo para de usar drogas, mas se ele beber, ele vai desencadear a compulsão por drogas. Também não pode exigir que o pai pare, né? Ele vai ter que repensar na vida dele. O ideal seria que ninguém consumisse nenhum tipo de substância psicoativa. Mas às vezes a realidade não funciona desse jeito. Então o indivíduo vai ter que aprender a entender que a casa do pai, que a casa do pai, que ele não pode impedir o pai de fazer isso, que não seria o ideal, mas ou ele vai ter que se mudar dali. Ter que arrumar um emprego, um trabalho e ter que dar conta de si mesmo. Ou entender que ele não vai fazer o mundo parar de beber porque ele parou. Né? E se afastar, vai ter churrasco aqui em casa? Então eu vou sair, vou para casa de um amigo, vou fazer alguma coisa, vou estudar, vou ficar no quarto lendo, porque não me sinto preparado o suficiente
para ir lá, estar no meio de pessoas que estão bebendo e não recair. Então, todas as situações têm que ser pensadas e consideradas em todos os níveis. E fazendo uma puxada, né, para o que a gente iniciou o programa e você falou, a fé motiva a seguir com essas atitudes, seguir com essas ações, a acreditar nas regras, né? A fé que você falou lá atrás, que dá o norte, que dá a vontade de fazer as coisas, é o que motiva a seguir essa luta, né? Sem dúvida, Miguel, as pessoas têm que acreditar em alguma coisa, elas têm que ter um plano que transcende a si mesmo. Se eu não acreditar em nada, naqueles dias que a vida está sombria, porque, por melhor que seja a vida de um indivíduo, tem dia que não está bom, tem dia que está ruim, tem dia que tudo dá errado, tem dia que alguém me apunhala pelas costas, puxa meu tapete, alguém me trai, um sócio, um cônjuge, um namorado, um filho me dá uma rasteira, todo mundo está sujeito a isso. Eu tenho que acreditar que existem dias melhores, que existe alguma coisa além de mim. Quando eu elevo o meu pensamento, religião vem do latim religare, aquilo que te religa, aquilo que te conecta com uma entidade acima de ti, uma entidade superior. Eu, pela minha própria formação, eu creio em Deus. Eu creio em Deus e não penso num Deus imposto, num Deus criado dentro de uma igreja, mas eu penso em Deus como uma inteligência que coordena, que me inspira, que me dá norte. O nosso inconsciente talvez seja a centelha divina, aquela parte que está ali dentro de nós, que contém todas as respostas, mas que não estão acessíveis porque a nossa mente está focada em rotina, no cotidiano. A gente não dá espaço para esse contato com o divino, a gente não dá espaço para essa abertura com o sagrado, com aquilo que nos coloca numa condição de pensar além de nós mesmos, que existe solução, existe saída, existe força, e se hoje está difícil, amanhã vai ser melhor. Porque aquilo que a Leda coloca, essa situação não começou hoje, ela demorou vários anos se instalando, e agora eu não vou conseguir mudar isso da noite para o dia, eu preciso de fé, de perseverança, eu preciso de coragem. E às vezes eu estou tão destruída emocionalmente que eu não acredito que eu sou capaz. Mas eu creio em Deus e que Deus vai me guiar, eu vou suportar. Hoje, eu falando de mim mesma como exemplo, né, eu penso assim, antigamente as coisas estavam desmoronando ao meu lado, à minha volta, e eu pensava assim, ó, nossa, Deus deve ter esquecido de mim, porque não é possível, né? O Deus está pouco se importando comigo. Hoje eu penso, Deus está me testando, eu estou passando por um vestibular porque vai vir coisa melhor. E assim fica mais fácil para encarar os desafios. Né? Ter fé, acreditar, perseverar. Com certeza. Olha, nossa hora passou aí que nós nem vimos, né? Voou aqui. Eu queria dizer que nós tivemos participantes de Joinville, Maceió, Recife, de Rio Preto, aqui de José Bonifácio, de Paris, de Piedade, de Tatuí, de Ubarana, de Penápolis, de Sorocaba. E tem uma mensagem aqui da Maria Lúcia Bertoni, de Sorocaba, que é uma pessoa que eu admiro bastante, viu, Maria Lúcia? Te admiro demais. Ela está dizendo, eu sou fruto de amor exigente, sobriedade, Sorocaba. Funcionou para mim, não é fácil, mas aprendo todo dia a ser uma pessoa melhor. 34 anos de uso e 6 anos de sobriedade, graças ao programa de amor exigente. Gratidão. Então, vocês veem que, né, que a Maria Lúcia tomou um dia uma atitude de deixar tudo aquilo para trás e ser uma pessoa melhor. E ela é uma pessoa maravilhosa, que nós já conhecemos dos cursos aí. Eu tenho muita admiração por ela. Leda, e quer falar também da Maria do Carmo? Ela colocou aqui um depoimento que vem casando muito bem com o que a Mara estava falando, né? Quer ler aqui, ó? Eu estou há 24 anos em recuperação, sou casada com um adicto. Entrei em acordo com ele que quando ele bebe e usa droga, não entra em casa para me proteger.
Muitos criticam, mas já decidi, tomei essa decisão. Ele, ao recair, vai ter que procurar uma clínica para se internar. É difícil, mas eu tenho mantido. Fantástico. Então, temos vários casos aqui, então, que as pessoas se manifestaram. Enfim, né, pelo adiantado da hora, não dá muito mais para nós continuarmos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, foi muito bom. Quero agradecer a Mara, nossa, foi fantástico, Mara, adorei. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Temos uma porção de coisa, depois você lê aí os comentários, foram muito, muito favoráveis. E eu agradeço a presença de todos vocês. Terça-feira a gente está aqui de volta, né, Miguel? Sim, Amor Exigente ao vivo continua, já faz um ano, pouco mais de um ano. Só que eu queria ressaltar para todos que não é necessário somente, não fique esperando apenas a terça-feira. Coloquei aqui, a gente tem canal no Spotify do Amor Exigente. Coloquei também para vocês, vou colocar novamente, o WhatsApp oficial da PAE. Então, a Mara estava falando sobre a tomada de atitude, a dificuldade de tirar o carro, o automóvel da situação. No Spotify, no podcast dessa semana, vem tratando sobre isso, um depoimento muito bacana. Então, acompanhe no Facebook, no Instagram, tem para todo lado. Então, semana que vem, amanhã, a gente volta novamente. E quer falar um tchau, Mara? Quero agradecer a todos que participaram aqui conosco. Quero agradecer a Leda pelas palavras, pelo carinho. Obrigada a você, Miguel. Obrigada a todos aqui conosco. Tenham uma boa noite e uma semana excelente também, né? Obrigada. E olha, gente, não se esqueça de curtir o canal do Amor Exigente do José Bonifácio lá no YouTube, para a gente ter bastante curtidas, para a gente poder colocar nosso trabalho lá também, tá bom, gente? Então, até semana que vem, pessoal. Forte abraço e um beijo no coração de todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, Mara. Obrigada, Miguel. Obrigada.